Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Vamos para mais um vídeo aqui, a quinta parte do vídeo Doutrina do Espírito Santo. Então a gente falou sobre os símbolos, né? Sobre os símbolos que são o vento, água, fogo, azeite, ciro com penhor e pomba e rio da vida, né? São alguns dos símbolos do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que quando sonham com água, fala que é luta, com vento, fala que é luta. Então tem gente que tem sonhos geralmente com água, com vento, com coisa, pensa que é coisas ruins, né? Pensa que é luta, que vai ter luta, vai ter problemas, enfim. Mas o símbolo do Espírito Santo é o vento, é a água, é coisa. Então, né, sempre o sonho com água, com vento vai ser ruim, né? Vai ser ruim. Então, já que os símbolos do Espírito Santo, o vento e a água são coisas boas, né? São coisas boas. O Espírito representa o Espírito Santo de Deus, né? Então a gente vê aqui o que é Então a gente vê que os símbolos do Espírito Santo água, vento, essas coisas são coisas boas, não são coisas ruins, né? Vamos conversar aqui, a gente vai falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e na Nova Aliança, né? Na Antiga Aliança e na Nova Aliança, que é o Novo e o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre toda a carne. Ele era derramado sobre os crentes que exerciam ofício entre o povo de Israel. Número 11, 16 ao 17. Por se tratar de dispensação do Pai, o Espírito Santo no Antigo Testamento foi inúmeras vezes chamado de Espírito do Senhor. Juízes 15, 14, né? Juízes 15, 14. E era dado por medida, porções, 2 Reis 2:9, para se realizar uma determinada função, como por exemplo ser rei, profeta ou sacerdote. Exemplo, Josué, Deuteronômio 34:9, Gideão em Juízes 6:36, Sansão em Juízes 13:27 e Bezalel e Aloiabe, né? Ezequiel 31, capítulo 1 ao 6. No entanto, Deus, através dos seus profetas, já apontava que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Joel 2:28, né? A partir do Pentecoste, Deus iniciou a dispensação do seu Espírito Santo, né? E hoje Deus não dá mais o seu Espírito por medida. João 3:34 e Lucas 11:13, né? Então aqui a gente vê que no Antigo Testamento ele era por porções. Eu dei alguns exemplos aqui como profeta, sacerdote, rei, né? Também são exemplos de pessoas que recebiam o Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Já no Novo Testamento, através da profecia de Joel ali, esse Espírito seria derramado na Nova Aliança sobre toda a carne, sobre todos nós, né? E foi o que aconteceu em Atos 2, né? Em Atos 2, Atos 10, né? Então, aqui a necessidade da renovação espiritual, segundo os Coríntios 4:14. A necessidade da renovação espiritual, segundo os Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16, né? O crente precisa de uma renovação espiritual diária para que ela possa superar as atividades e obstáculos da caminhada cristã. Levítico 6:13, Romanos 12, 1 ao 11, 2 Coríntios 4:16, Título 3:5. No tabernáculo, o sacerdote era responsável por manter acesso
por manter aceso o fogo na casa do Senhor. Aquele fogo simbolizava a presença de Deus. Vejamos uma comparação para a nossa vida. Primeiro, o fogo do altar de holocausto cinza deveria ser retirado todo dia. Levítico 6:10, que simboliza os resíduos de experiências passadas. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Nova lenha, ela colocada no altar a cada manhã. Levítico 6:12. A lenha simboliza as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com sua orientação. Então a nova lenha que era colocada no altar a cada manhã, que está em Levítico 6:12, a lenha simbolizava as tarefas. Então a lenha simboliza as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com sua orientação, né? Através das quais nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo. 1 Coríntios 15, 31, 2 Coríntios 4, 10 e 11. Né? Então a lenha representava as tarefas na casa de Deus, na obra de Deus, as tarefas. Então, se você está fazendo tarefas na casa de Deus, está fazendo a obra dele, obreiro, obreira, se você, cargo que você ocupa, função que você ocupa, o trabalho que você faz na igreja, no seu dia a dia, que você exerce na igreja a qual você congrega, né? Ela simbolizava a lenha, né? A lenha simbolizava as tarefas, né? A lenha simbolizava as tarefas. Segundo, o fogo no altar no incenso. O fogo no altar no incenso. O fogo deveria ser mantido. Novo incenso deveria ser colocado diariamente. Êxodo 30, capítulo 30, versículo 7 ao 8. A queima do incenso simboliza na nossa vida. A queima do incenso simboliza em nossa vida a oração. A oração. A nossa oração deve subir continuamente diante de Deus como um cheiro suave. Salmos 141, versículo 2 e Judas 20. Judas 20, né? Então, a queima do incenso simbolizava na nossa vida a oração. A nossa oração devem ser substituir continuamente diante de Deus como um cheiro suave, ou seja, todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que orar, todos os dias a gente tem que falar com Deus. Então, todos os dias, quando você acordar, você tem que orar a Deus, agradecer, enfim, entendeu? Então, a oração é contínua, todos os dias, simboliza o que era feito antigamente, a queima do incenso, né? Simboliza em nossas vidas a oração. Amém? A luz do candeeiro, né? No candeeiro, a luz deveria arder continuamente através do abastecimento diário do novo azeite da oliveira, né? Do azeite de oliveira. Êxodo 27, 20 ao 21. Capítulo 27, versículo 20 ao 21. Jesus, nosso sumo sacerdote, anda no meio dos castiçais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Ele renova nossas forças espirituais. Isaías 40 e versículo 31. Né? Então, a luz do candeeiro deveria arder continuamente através do abastecimento diário do azeite da oliveira, né? E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. E anda no meio do castiçais. Apocalipse